Audiobook Brutos e Flores. Autor Gilbson Alencar. Editora White Label. Prefácio. Gilbson não esconde o jogo em nada na vida. É franco, direto, verdadeiro. Seus textos seguem o mesmo caminho. Em Brutos e Flores, temos um livro de autor profícuo, sempre a criar poesia e prosa e poesia. É o seu arroz com feijão, mas nada de água parada. Gilbson é jornalista e dos bons, e os profissionais da comunicação sabem que a vida de um jornalista é tudo, menos monótona. Tanto a prosa como os poemas de Gilbson seguem o caminho inevitável da substantivação e não da adjetivação. O texto flui, é dinâmico, é cru, sem perder a ternura. Tem um quê de tristeza e de esperança. Passeia pela vida concreta e por questões espiritualistas. É rico e você não sai do livro da mesma forma que entrou. O autor é generoso, divide conosco o seu olhar pelos dias, pela capital federal, pelas ruas e quadras, pelo universo do trabalho e da falta dele, da política e do povo que reage. Em cada texto, uma boa surpresa, um bom mergulho. Todo bom livro precisa ser imprevisível. Brutos e Flores cumpre bem a sua missão. É um míssel alvissareiro em tempos difíceis. No trecho, abre aspas, o pequeno espaço antes nauseante estava limpo e isento de grades. As paredes foram pintadas de branco, como um documento de Word recém-aberto. Havia silêncio. O fluxo de ar da respiração não era mais produzido. A morte, sensível e recente, passou a tolerar Jack, tal qual a mãe carinhosa que afaga a cabeça do filho imaturo. Abre aspas, onde estão os monstros? É apenas um dos muitos exemplos de como a poética do autor não se prende ao espaço do poema. Aqui não temos limites, apenas caminhos a percorrer. Eu percorri cada página com grande satisfação. Permita-se a fazer o mesmo. Esse livro pulsa e vai mexer com você. Marcos Linhares, vice-presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, curador literário da Feira do Livro de Brasília, coordenador-geral da Programação Cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. Contos. Capital 7. A atmosfera não era das melhores. Havia cheiro de incompreensão. As estrelas, entre outros astros, perderam o brilho. O céu estava negro. Mesmo ofegante caminhava de forma compassada pelos limites da comercial da 203 Norte. Com frio na espinha, parei e observei 7 seres sentados à mesa do bar. Ali, conversavam enquanto regavam o corpo deles com litros de uísque, cerveja e cachaça. Impulsos nervosos e demais conexões eletroquímicas passavam por abalos. Riam-se uns dos outros, com sarcasmo. E o semblante das criaturas sofria alterações. Não só as feições, mas as estruturas ósseas alargavam-se e ficavam pesadas. Aos poucos, se tornavam gigantes, massas brutas monumentais, envolvidas em trama rude. A natureza agressiva e a força descomunal do maior deles
contagiavam os outros 6. Davam-se golpes estúpidos. Assim, iam-se digladiando as bestas feras, num frenesi perturbador. Concomitante à ira instaurada no ambiente, almas quase puras, que ali estavam por acidente do destino, escondiam-se, prevendo o pior. Muitas flutuavam descompassadas rumo à superquadra da parte baixa. Parecia não ter fim o caos daquele déjà vu. Os quadros violentos se repetiam com velocidade intensa, orgulhosa de suas curvas agigantadas e de seu rosto angelical, motivos de soberba, de superioridade sentida diante dos demais. Uma das bestas viu a face deslocada pelas porradas e compulsivamente pôs-se a chorar, não pela dor, mas pelo dano à sua imagem. Dobrou-se com o peso da morte. Outra das criaturas desabou no chão imundo, tentando recolher desesperadamente suas adoradas moedas. Apego doentio. Antes, o dinheiro estava escondido em seus bolsos para ninguém saber da existência. Carregava a certeza de que a conta do bar não deveria ser paga por ela. Não teve chance. Ao cair para contá-las, foi massacrada a pontapés. Com as vísceras estagnadas, após horas de excessos, um dos grotescos só conseguiu atacar seus oponentes por raros minutos. Não aguentou muito, estava entupido de fluidos e outros materiais orgânicos. Entregou-se à eliminação. A quinta besta se ausentou da zona de conflito, adepta da inação, infectada pelo vírus da preguiça, cansada desde o início da briga, tomada por malemolência, acertou escassos golpes e recebeu muitos. Sentou-se próxima aos 3 monumentais aniquilados e, em letargia, sucumbiu, apodrecendo rápido no solo espúreo. Ao perceber não haver tempo e intuindo chances inexistentes para si, a besta com maior lascívia propôs o fim da devastação e prometeu devassidão aos 2 últimos oponentes. Encanto nefasto do prédio comercial ofereceu seu corpo e aliciou 3 criaturas miúdas e cheias de desejo, apesar de pálidas de terror. As 4 entregaram a própria alma, mesclando pânico com intenso prazer carnal. O mais robusto e agressivo dos bárbaros não deu trégua às 4 potências femininas. Compulsivamente as consumiu. O sexo era perturbador, como um estupro. Escutava-se risada em meio a urros, gritos e choro de tesão. Inconformado com o vigor promíscuo entre o macho maior e o quarteto de fêmeas, o último dos monstros aliou de maneira homicida sua natureza invejosa ao ódio. A combinação de energias ruins revelou para ele a face da ira. Confuso com a verdade, puxou das costas seu lança-chamas e não deixou registro de quase nada. Apenas pedaços de corpos com queimaduras de 3º grau. Matou-se em seguida, fugaz suicida. Ao presenciar o que havia de mais grotesco, um quadro bizarro, desci perplexo, puxado por atividade paranormal, com origem em determinado ponto da 3 Norte. Olhei para trás e vi os restos dos gigantes espalhados no asfalto.
Percebi o semáforo vermelho ao olhar para frente e uma mulher tentando atravessar a rua com uma criança acomodada num cesto trançado artesanalmente. Ela apertava a foita ao sinal. Queria atravessar logo de uma comercial a outra. Nada fazia sentido. Não havia carro ou moto transitando naquele cenário caótico. Os seres que por ali passavam estavam a pé. A maioria deles corria com a cabeça baixa em direções diversas. A mulher insistiu, até que o sinal abriu e ela seguiu para o comércio local da 204 Norte. E pelo fundo, entre as lojas e as residências, correu para a Superquadra Norte, próxima à Avenida L2. Eu a segui até as 400. No início, eram prédios o que visualizava. Mas em poucos metros percorridos, cheguei à entrada de uma floresta. Adentrei na imensidão verde que se apresentava à minha visão e aos demais sentidos, todos alterados pela força do ambiente. O gosto da seiva saltou à boca. Parei por segundos e prestei atenção à intensidade do meu respirar. Estava ofegante, mas aos poucos controlei o pânico castigador da fisiologia. Tal qual um lagarto, camuflei-me na paisagem. Por instantes, tudo permaneceu calmo, silencioso, como as madrugadas angelicais presenciadas por espectros que transitam em terrenos com lápides eternas. De repente, ouvi barulho de cachoeira. Fiz movimento para a esquerda e vislumbrei, com a percepção lenta, um velho despido com longos cabelos brancos. Na sua frente, outro homem. Esse, bem mais novo. Devia ter a soma de pouco mais de 3 décadas. O ancião banhava a cabeça do mais moço e pronunciava palavras desconhecidas para mim. Talvez estivesse recitando oração em língua morta. Ao olhar para a direita, vi 3 seres, uma fêmea, um macho esquálido, sem costelas, e a víbora em cima da árvore, com o fruto colorado preso na enorme boca traiçoeira, pela qual escorria o líquido da morte. Por entre as árvores avistei inúmeras mulheres. Suas vestes pareciam ancestrais. Elas corriam, estavam tomadas por volúpia. Com voracidade de lobas, arrancavam as roupas umas das outras, em cima de folhas secas, caídas há séculos, consumiam-se a lambidas e mordidas. Os uivos eram contínuos e ensurdecedores. Fiquei entorpecido de prazer, queria estar com todas elas, como o garanhão que montava nas mitológicas Amazonas, uma vez por ano, para preservar a raça. Mas não podia me mexer, a magia do teatro onírico me paralisava. Aos pés da Imaculada Maria, imagem protegida por gruta incrustada na floresta ateia, estava a rezar aquela mulher do semáforo, com a criança que repousava dentro do cesto. A santa em pedra ganhou vida e pegou o pequeno ser, imprudente humano. Em troca, entregou à mulher um espelho que refletia o futuro à medida que esse tempo ia se transformando em passado, rápido como um disparo e fumegante como cano de revólver. Com breve movimento, a divindade se fez entender, e a mulher foi viver todas as etapas que tinha pela frente, antes de se tornar ela mesma a imagem adorada naquela gruta. Segui por estreito caminho, por entre as árvores, passei ao lado de um palácio no qual se reuniam homens e mulheres na certeza de que estavam a doutrinar energias desprendidas de sua própria carne,
criaturas que vagavam no mundo que um dia lhe serviu de casa. Apenas passei ao lado, nada além. Continuei minha solitária peregrinação como um mero observador que transita sem causar nem sofrer danos. Um homem que tem em si o desejo de interpretar o que não pode ser visto, dito, escrito ou escutado. A repetição do ato. Subia pelo elevador. Sim, subia por aquele meio de transporte claustrofóbico. O barman era especialista em caipirinha frozen. Sua cabeça estava recebendo descargas que avariavam parte de suas lembranças, resultado da combinação do álcool com pílulas classificadas como tarja preta. Classificação burocrática ou necessária? Ao psiquiatra havia relatado falta de emoção, letargia, entre outras mazelas que acometem a energia e adoecem o hospedeiro. Durante a longa viagem até o 17º andar, teve encontro com uma mulher, fêmea quase vaidosa, que usava brincos de ouro e colar vagabundo. A apalpava, sentia suas formas desenhadas no jeans. Cheirava-a como cão sedento, desnorteado também pelo desejo. Não tinha certeza da verdade, não estava ciente de si. A porta do ascensor abriu. E em seguida, ele abriu a outra porta, tropeçou para dentro de sua morada, como se estivesse perdido em labirinto. Desesperou-se e caiu profundo em seu leito. Abriu os olhos e estranhou como, em fração de segundo, recuperou a consciência. Estava agora solitário em um quarto branco imunizado. Tudo era silêncio. Levantou-se da prima-dona, colocada no meio do recinto, e andou pelos metros quadrados que o cercavam. Chegou à janela, fechada por cristal, e avistou um coreto. Os músicos que ali fora estavam pareciam bonecos bem pequenos. Sentiu vertigem. Estava a uma altura difícil de mensurar. Mesmo assim, conseguia ver a bandinha flutuando em níveis mais baixos. O abrigo dos artistas era sustentado por correntes de ar. Aguçou o olhar e percebeu a quietude de todos, como se tivessem tocado a última nota há pelo menos um século. A cena foi ampliada em sua memória, e os detalhes saltaram aos olhos, como aquelas serpentes vermelhas de papel ou pano, feitas de molas que assustam os desavisados quando as caixas são abertas. Podia ver as expressões congeladas dos músicos, a boca exata de um deles a soprar o bocal da tuba. Os dedos rijos do senhor, já de idade bem avançada, segurando as baquetas encostadas no tambor, e o requinte do momento petrificado da execução do maestro. Saxofones, pratos e trompetes pairando na atmosfera. Olhou para cima, havia patamar ainda mais elevado, viu uma ilhota por entre as nuvens gélidas. Ali estava a mirar para baixo a mulher dos brincos de ouro e do colar ordinário. A moça tinha no rosto lágrimas antigas. Ele pressentiu a dor e, mesmo sem entender o motivo, quebrou a janela e gritou: "O que fazes aí com as mãos desesperadas?" Movimento cíclico da eternidade. Retorno, repetição do ato, por fim interrompido pela resposta dela, relativizada no tempo e no espaço. Abre aspas. Vista-me de véu rasgado
e rendas tristes, tampe o vão com as flores mortas do buquê de mim roubado naquela tarde de maio. Derrame de vez a terra que escorre lenta por seus dedos. Já estou maquiada. Fecha aspas. Onde estão os monstros? Aos trancos e porradas por todo o corpo, Jack, também conhecido pela alcunha Godfather 33, uma mistura da própria idade com o nome do livro de Mário Puzo. Passou pelo rito do sistema carcerário e agora estava banhado em sangue e jogado no chão fétido, pisado e repisado por vidas cruas que habitam aquela cela. Do lado de fora, enquanto pôde viver em sociedade, encontrava diversão em puteiros de luxo, nas brigas bêbadas por dívidas de pôquer e nas festas caras regadas a cocaína pura. Apesar de ter tido oportunidades raras oferecidas por seu pai, como estudos no exterior e ofertas de emprego, Jack trazia consigo a natureza hostil das almas que já vêm ao mundo fadadas a ver tudo com os olhos sinistros e a brincar com o desprezo. Por anos, torrou o dinheiro dado pelo progenitor. Homem tolerante aos erros do filho caçula. Tolerância excessiva, transformada ao longo dos anos em desgosto. O velho não aguentou o peso da amargura e partiu vítima de ataque cardíaco. Havia contra Godfather 33 provas sobre suas atividades marginais. Ainda que não tivesse cometido crime punível com prisão, praticava uma contravenção aqui, arrumava uma confusão acolá, comprava droga para consumo próprio de belas traficantes universitárias e às vezes até as comia com o dinheiro do pai. Promovia situações prejudiciais mais a ele mesmo e aos cofres da família do que necessariamente aos outros de fora. Esse histórico de rebeldia e irresponsabilidade foi suficiente para sua interdição judicial, a pedido do irmão mais velho, após a morte de Supapá. Cessou o direito de Jack à movimentação de sua parcela da herança. Submetia-se à parca mesada e ao empréstimo do carro mais antigo da casa, um Ford sucumbido à ferrugem. A nova realidade, intolerante aos seus atos nocivos, acentuou a hostilidade dele, transformando-o em paiol no limite da explosão. Começou a frequentar lugares diferentes e bem distantes, ajustados aos seus trocados. Em prostíbulos baratos, becos e bares com uísque sem procedência, conheceu gente com habilidades extraordinárias para o mal. Foram meses de miséria na rua, sem qualquer apoio do irmão. Sem dúvida, ele não era como pai, tolerante. O carro quebrado que servia de teto foi para o desmanche. Jack rangia os dentes na fissura por pó e queria dinheiro. Dormiu sob marquises da periferia, fez ligações a cobrar para casa, mas não foi atendido. Sentiu o abandono. Estava sozinho, sem apoio. Numa das noites na rua, repousava profundamente na calçada, quando de repente foi atingido por chute de um policial. "Levanta daí, mendigo de merda!" Assim fez Godfather 33. Levantou, mas continuou a apanhar. Não era um, eram 2 milicianos que se revezavam nos pontapés. Jack carregava parte do escapamento de seu veículo desmanchado. Sem perder tempo, deu passo para trás e acertou a têmpora esquerda de um deles com um pedaço de ferro. Em seguida, com ira, esmagou o crânio do adversário. O outro policial levou golpes nos braços e não conseguiu erguer a arma.
Então o errante Jack correu pálido, com horror nos olhos, e o pensamento fixo: eu matei! Eu matei! O destino de Godfather 33 estava selado a 5 quadras do ponto onde ocorreu o crime. 3 viaturas o cercaram. 9 PMs desceram e apontaram revólveres na direção dele. Foi algemado e levado para a delegacia, preso em flagrante. Novamente, a ligação telefônica para seu irmão não teve retorno. O tempo passa e a acusação é de homicídio doloso. O defensor público não conseguiu convencer os membros do tribunal do júri com a tese de legítima defesa praticada pelo réu. A sentença de Jack: 16 anos e 7 meses em regime fechado. Definitivamente, a vida, outrora tolerante com ele, se tornou rude. Após 2 anos na cadeia, Godfather 33 sofria surtos psicóticos. O cotidiano ao lado de demônios do narcotráfico e de assassinos frios o tornou doente. Seu sistema nervoso buscava, vez por outra, construir padrões psíquicos que pudessem tornar aquela realidade palatável. E o resultado era desorganização das representações do real. Delírios e paranoias faziam sombra na sua cabeça e perturbavam seus companheiros de desgraça. Certo dia, acordou e ficou surpreso. Abre aspas. O que aconteceu? Não há ninguém aqui na cela. Onde estão os monstros? Fecha aspas. O pequeno espaço, antes nauseante, estava limpo e isento de grades. As paredes foram pintadas de branco, como um documento de Word recém-aberto. Havia silêncio. O fluxo de ar da respiração não era mais produzido. A morte, sensível e recente, passou a tolerar Jack, tal qual a mãe carinhosa louca do que Eixão. afaga a cabeça do Isaac filho dirigia seu imaturo. carro na chuva. Um modelo retrô dos anos 1980 pelo Eixão Norte, enquanto escutava a cassete da banda Aborto Elétrico no toca-fitas. Excêntrico? Bom, talvez. Era mais uma madrugada de domingo, como outra qualquer, naquele ano de 2014. No entanto, ali na altura da quadra 210, ele observou uma mulher caminhando pela parte central da via, a conhecida faixa presidencial, da longa avenida chamada oficialmente de Eixo Rodoviário de Brasília, inaugurada na década de 1960. O rapaz pensou ser alucinação, pois ao reduzir a velocidade de modo brusco e se aproximar, viu pela janela do automóvel a moça nua. A bela jovem estava completamente sem roupa e encharcada. Seus olhos estavam arregalados. Ele acelerou aos poucos e continuou sua viagem, mas não parava de pensar: por que essa mulher linda está andando sozinha e pelada? É louca ou será aluna de teatro da UNB, ensaiando ou fazendo algum exercício teatral? Será que está drogada com ácido? Será que foi estuprada e está em choque? Preciso voltar e ajudá-la. Devido ao horário, o Eixão estava quase sem trânsito. Por isso, Isaac fez um gato, manobra que fere as leis de trânsito, e retornou pela outra pista. Acelerou e avistou novamente a enigmática mulher. Parou ao lado dela e perguntou: o que houve? Quer ajuda? Sem dar uma palavra, ela abriu a porta do passageiro e entrou no carro, e apontou o dedo para frente, indicando o caminho para onde deveriam ir. E assim foram.
ele mudo e ela nua e molhada, com o dedo rijo apontando o trajeto. Percorreram o restante do eixão norte. Passaram pelo Buraco do Tatu, o único túnel da capital, ligando a asa norte à asa sul. E seguiram até o setor hospitalar sul. Contornaram um balão próximo ao Templo da Boa Vontade e pararam em frente ao portal do Campo da Esperança, conhecido cemitério de Brasília. A mulher despida, de cabelos ruivos e lisos até o ombro, abriu a porta e desceu, sem cerimônia, sem tchau, sem uma única palavra ou sorriso de agradecimento. Apenas atravessou o portal e caminhou pela pista principal, perdendo-se nas ruas do sepulcrário. Intrigado, Isaac deixou o carro do lado de fora e começou a seguir aquela figura impenetrável. Ainda estava muito escuro, todavia, o rapaz conseguia enxergá-la por entre os labirintos de sepulturas. Andavam em círculo, ela na frente e ele distanciado. Isaac resolveu acelerar os passos para, enfim, alcançá-la e pedir as devidas explicações que não foram dadas dentro do automóvel. Sem se dar conta, corria desesperadamente atrás da deslumbrante jovem. Mas era tarde. Ela havia sumido. Desolado e perdido nas vielas daquele lugar, o rapaz avistou uma luz fraca a metros de onde encontrava-se e, seguindo seus instintos, foi até o local iluminado. Alguém acabara de acender a vela. Confuso, aproximou-se do túmulo e, curioso, começou a ler o epitáfio. Abre aspas. Filho amado, a saudade é eterna. Descanse em paz, na certeza de que nos reencontraremos nos jardins celestiais. Seus pais. Fecha aspas. Embaixo da mensagem, Isaac Fagundes de Castro. Nascimento, 4 de julho de 1961. Óbito, 27 de setembro de 1984. Por 30 anos, a consciência do rapaz, morto em acidente de carro no Eixão Norte, estava presa nos momentos anteriores à tragédia, em looping sinistro, e não compreendia o fato, a fatalidade. A moça que encontrara naquela noite chuvosa também era vítima da batida. Estava no outro carro. Os pegas eram diversão para a juventude abastada do plano piloto nos anos 70 e 80, e fizeram muitos pais e mães chorarem por suas perdas precoces. Rabecão. O pai acabara de morrer no apartamento de causas desconhecidas. Desesperado e com a adrenalina no limite, Rui desceu as escadas com o corpo no colo. Sua força parecia sobrenatural. No jardim, no térreo do edifício, ajoelhou-se colocando o cadáver no chão e chorou. Questionava-se: por que isso aconteceu? Ele tinha apenas 62 anos de idade. Havia dado uma neta ao pai há 7 anos. O nascimento de Isadora amenizou a depressão do avô, um funcionário público de alto escalão, decepcionado com a traição da mulher, com a separação e com a vida financeira caótica. Seu robusto salário estava corroído por empréstimos consignados. Sofria de compulsões, entre elas o vício em jogos de azar e o álcool. Antes de Isa chegar ao mundo, o coroa tomava porres de uísque e, vez por outra, chegava a desmaiar sozinho em casa. A menina trouxe novamente brilho aos olhos daquele homem maltratado por problemas irreparáveis e turrão. Não aceitava ajuda de ninguém. Brincavam e ensinavam coisas um para o outro.
A menina o fazia rir, o alegrava. Não seria fácil contar sobre a morte do avô para a filha. Não precisou abrir a boca para falar nada. Sua criança estava a par de todo o ocorrido. Quando Rui ergueu a cabeça e olhou para o lado, Isadora encontrava-se no piso, sentada de costas para a portaria do prédio. Serena, ela disse: Pai, o carro da funerária está chegando. Como? Ainda não tive tempo de ligar para ninguém, pensou ele. O automóvel preto estacionou e de dentro saíram 2 homens trajando paletó escuro, luvas brancas e cartola clássica. Ambos se aproximaram do corpo estirado sobre as flores, agacharam-se e ergueram aquela massa humana sem consciência e a levaram para o rabecão. Rui ficou observando a cena sem entender. Olhou novamente para a filha e ela apontava a direção da dupla. Agora, dentro do carro, um ao volante e o outro no banco ao lado. Ele foi andando lentamente pela grama, ainda em choque. Não queria chegar até o veículo fúnebre, afinal, o seu velho, inerte, rumaria em breve para a morada final na terra. Mas era inevitável. Por mais que não quisesse, ele chegaria até o carro polido e com a carroceria alterada para comportar os encantados. Ao encostar na viatura, viu pela janela o sorriso enigmático do motorista e olhou para o banco de trás. Para sua surpresa e alegria, não havia nenhum caixão, ao contrário, ali estava um bebê de vida plena a brincar e a balbuciar inocência. Perguntou ao chofer: Cadê o corpo? E ouviu: Que corpo? Respondeu com outra pergunta o homem de paletó, assombrado. Cadê meu pai? Retrucou. Está aí no fundo, feliz. Sua ampulheta foi virada e agora existe muita areia na parte superior, disse o condutor. Então Rui pegou a criança no colo e voltou chorando pela grama, um pranto pleno de satisfação. Ele gritava: Filha, filha, o vovô está vivo. Nos meus braços, a morte não existe. De repente, ele caiu no chão e convulsionou. Os enfermeiros do manicômio correram até Rui e aplicaram doses cavalares de fenitoína. Desde que perdeu o pai e a menina em acidente aéreo, o empresário construiu essa narrativa em sua mente para mascarar o terrível fato. Sentia-se culpado por não estar no pequeno avião. Talvez nada tivesse acontecido se eu estivesse embarcado, ainda remói. Ali dentro de sua cabeça caótica, vive aprisionado. Crônicas. Entre o real e o ideal. Desloco-me em passos tortos, pés protegidos pelo couro em laço. Por dentro, derreto. O terno é preto, a gravata, hoje, não veio. Deve ser o início da mudança. Há tempos faço esse percurso, movido por gasolina, em direção ao sonho concretizado, após solavancos, atropelos e porradas. Sonho há muito sonhado, a bordo de baús das linhas Grande Circular, Rodoviária, Plano Piloto e muitas vezes L2 Norte. Preciso correr a maratona dos compromissos. Agora não é mais o sonho, é o cotidiano preso na agenda. O WhatsApp me lembra que vivo full-time e os lobos me acessam até nos episódios de insônia, quase diários, farejando desdobramentos da realidade. A face obscura interessa aos milhões de leitores, telespectadores e ouvintes. O crime é vitrine. Minha mente é campo de batalhas. Mato 2 ou 3 por dia. Mas nas dimensões do real, não agrido. Sou adepto do diálogo, como um Gandhi sul-americano.
A estrada é longa e cansativa. Caminho pesado. Quem me vê certamente imagina. Esse ogro de 1,90 m vai afundar o chão. Meu ombro direito suporta a pasta cheia de papéis, sem importância, são anotações já esquecidas, mortas e repousadas no cemitério das intenções. Sigo sem muitas reflexões a respeito da representação da minha própria vida. Entrei em processo letárgico, automatizei-me, enrijeci os braços, pendurei o crachá na altura do coração. Chego perto da roleta eletrônica, olho de maneira mecânica para o relógio digital e percebo que essa é a minha maior preocupação. Algo errado. Sinto que preferi a roleta do transporte coletivo e a peregrinação pelas passagens subterrâneas, pichadas, grafitadas e imundas. Elas conectam sem cerimônia e com fedor as quadras da Asa Norte. Quero de volta os gatilhos que me disparavam rumo ao onírico. Volto no tempo mental, na data em que instituí o dia do foda-se. Quão feliz fico ao lembrar de tal pensamento. Quanta anarquia, um espírito livre. Ah, hoje eu não vou trabalhar, não darei meu sangue a ninguém e nem satisfação sobre nada. Vou sair e pensar sobre diversas possibilidades de alcançar o meu ideal. Esse era o lema. Em devaneio, criei tal data libertária. Aquele estado de espírito era potencializado com voltas dentro de ônibus, na companhia de John Fante, Bukowski e Kerouac. Passeios na gigantesca embarcação comercial, no início da W3 Sul. E paradas aleatórias em qualquer livraria, com direito ao café mais barato. Cometer essa transgressão inocente era tudo. Eu sentia a mesma alegria dos cães quando colocam a cara para fora da janela do carro e apreciam na fuça o vento reles mortal de boca aberta. Estou de cara com o descompasso da procissão. São afros, brancos e orientais mandando matar, mesmo presos. Quem morreu? O carcereiro Bezerra, amigo daquele fardado que se foi na semana passada. Poder de mando. Os homens de terno articulam sem vergonha a divisão da fortuna. São milhões de cifrões sonegados via Caixa 2. Como é operosa a lavanderia da República, e pelos cabos e Wi-Fi chegam as imagens dos desfalques. Os alibabacas escondem garoupas e lobos nas cuecas. De boca aberta, o reles mortal se revolta nas redes sociais, mas não quer sair de casa. Medo de tumulto. Acha seguro ficar recolhido no aconchego do lar pensando. Gritem os outros nas ruas. Vou regurgitar palavras e teses revolucionárias. Likes para o ego. Que porra é essa? É seguro boiar de boca escancarada? Quero ver as moscas decolando do seu estômago e os vermes satisfeitos com a sua carne açucarada. A carne humana é doce, glicosada. Você é viciado no vazio que lhe faz mal. Sai daqui, mendigo! O idoso doente, lesado pelo Estado e pelo mercado financeiro, grita: roubaram minha aposentadoria! Mas ninguém escuta. A agência de seguro social parece labirinto kafkiano. Fábrica de burocracia no-sense e insensível. No leito de morte, a esposa sussurrou: espero-te em breve. No banco, no enfileirado humano, reclama o tosco correntista. Ah, é sacanagem, tanto faz se são 10 ou 100 endividados que não sabem usar o aplicativo ou o home banking. Só tem um funcionário fim de carreira no caixa para atender. O calor está intenso, só vim aqui porque cortaram meu 4G.
Suicídio, matança, lavagem de dinheiro, corrupção, ejaculação bandida na cara da passageira do metrô, estupro, roubo de crianças, abandono de recém-nascidos, prostituição infanto-juvenil. E que se dane a boa ordem e a decência do Brasil. Assim pensam os detratores. 600 mil mortos pela Covid-19, pandemia, fake news, presidente genocida vira garoto propaganda da mentira, negacionismo, cinismo nas lives e dos depoentes da CPI, economia na ladeira, dólar alto, brasileiro na fogueira. Sem botijão, a coitada da Maria cozinha no chão. Covardes escondem-se no foro privilegiado e fazem gestos obscenos para a humana reles. Mas no ciclo de Copa do Mundo, reaparecem como clowns, beijando inocentes, prometendo até a alma, já vendida ao papai do chão. Ah, deixa pra lá. Volto ao ideal já versado, vou trafegar de grande circular e parar em frente ao Pátio Brasil, na Asa Sul. Ao entrar, vou direto à livraria, enquanto existe. Pegar um livro, uma revista especializada, sentar-me na poltrona e ouvir o som das decodificações do meu cérebro. Quem sabe, peço um café. Ciranda de sinapses. Quarentena. No isolamento, muito pensamento, pouco esquecimento, quase tudo eu aguento. Vida, trama, morte, drama, odisseia na minha cama. Conversa no espelho, armadilha do coelho. Comprimido azul ou vermelho? Pergunta Morfeus. Não sou Neo nem Deus, sou Kerouac, Prozac. Online autoriza o saque. Felizes doses de conhaque. Caos, desordem, entropia. Muita louça na minha pia. O eterno retorno dos pratos. Brutos e flores. Deixe sua alma vagar no jardim do tempo. Lá existem lírios do passado, copos de leite do futuro e orquídeas de presente. O rude, o meu eu perambulava em pensamentos repetitivos. Após jogatina na roleta russa dos brutos, reencontrei-o no templo do jardim, meditando dores. Kamikaze. Ao final de tudo, somos pilotos enviados para missão suicida. Lutamos em favor do amor. Morremos exigindo paz. Nos sacrificamos por terceiros. Existir é estar no campo de batalha. É crua a realidade da morte. Por isso poetizamos. Vamos partir. Nossa consciência será apagada. Viajaremos rumo ao nada, impulsionados pelo vento divino. Em processo de encantamento, espero o derradeiro momento, o segundo da transmutação, para dizer harmônico: explodi no absurdo um míssel chamado vida. Mercador. Passou nessa rua o mercador de sonhos. Ele pressentiu não precisar mais vendê-los. Não comprem mais tantas ilusões assim. Vocês não vão conseguir guardar tudo o que desejam. Realizar, ele quis. Mas continuou apenas no comércio de sonhos, desejos armazenados em perfeito estado em caixas podres de madeira. A rua é reta, as moradas simétricas, os inquilinos são atores, agora sem expressão. Viveram ilusões de terceiros. Ele passou por entre os labirintos e gritou: comprem, comprem, comprem sim, consumam tudo o que tenho aqui. Fui pai, irmão, doador, ladrão de sentimentos, homem bom, mal nem tanto, livro aberto de esperanto, com orelhas amassadas. Meu marcador de textos amarelo está perdido no jardim de lírios, rosas e perpétuas. Nau cabocla
no cerrado inconsciente. Leio a mim mesmo, adormeço, escuto o grave ao pé do ouvido. É trovão. O megafone decodifica, o mercador anuncia. O futuro é uma miragem. Contraceno comigo, vejo o pior e o mediano que há no ego. Nó cego, e cego agora é o meu interior. Ego, id, o super também é ego, mas, como o interior, é cego. A estátua caminha, os andarilhos parados, os pássaros correm e os lobos voam, salivando o jugular de cordeiro. Cuidado, diz o inconsequente. Vá em frente, induz o prudente. Mexo na barba. Isa brinca pelo espelho. Imito o gesto. Vejo o reflexo e penso, bela, não quero mais ser insônia. Meus textos não vou ler. Lerei os alheios. Alimento o etéreo em mim. Embarco. A nau de Morfeus zarpa em direção ao lago. Viajará em águas hoje tranquilas. Passará em cima da Vila Amauri. Atlântida do Cerrado, há tempos submersa. Ecoa a lembrança do velho anúncio. Candangos, as habitações serão inundadas. As águas não pairam no ar. Encosta do silêncio. As testemunhas não querem mais ajudar. Isolaram-se. Hoje, cantam lamentos enquanto seus rostos se inundam com a maré cheia. Soluçam como vulcões, prestes a entrar em erupção. Anjos negros se digladiam com querubins brancos. Garras cravam profundidades em amargurados corações, acostumados recém ao som do silêncio. O último dia. O sangue, as velas, a nossa história. A vida tão suja, tão cheia de glória. Menina, espere, eu vou com você. A morte a leva tão longe, para quê? Adormecer sem revolta, saída sem volta, o mundo inteiro a acreditar nas ruas estreitas daquele lugar. Templos, ruínas, castelos de areia e a terra que o mundo nunca semeia. A volta ao passado, tão distante, tão frio, a vida está por um fio. As plantas secam, essências se vão, palavras rastejam imundas no chão. Dê-me a volta ao mundo real, está tudo escuro, não é normal. Cadeias se abrem, almas imploram perdão, as rimas são fracas, não tem solução. Não sei se ficam, talvez se vão, caminhando juntas na desilusão. Disperso fico no canto, naquele lugar, esperando o dia que venha você me chamar para conhecer outro modo, outra maneira de viver. Engulo o refluxo amargo, sem desespero. Caído, sem esperança, não mais anseio pela hora. Tenho caco de vidro pelo qual vejo a imitação de mim. Demente, sem saída, sobre o chão batido, com sonhos presos em mundos não descritos. Um ponto de luz, a vida. Árvores brotam no mar, crianças brincam na areia fria da praia, são meus amigos de infância. Em outras línguas, pouco conheço, ainda assim, entendo. Sei que estás procurando também uma brecha, seja pelo sonho, seja pela solidão do ambiente. Chego perto de ti, há resquício de felicidade, mas és intangível. Como pena ao ar, flutuas em meu mundo cinza, recém-acabado. Aproxima tua imagem, agora lúdica, e me faz sorrir, em instantes se esguia e decola. Como queria ir contigo, não sinto mais meus batimentos, minhas emoções hibernam, sinto o gelo do vazio. Devo piscar? Fechar os olhos?
E se o meu mundo não mais existir? Quem vai ajudar? Acho que paguei caro, não me assessoraram bem. Não há espaço nem tempo. Eu pulei mesmo dessa altura? Mas eram 20 andares. Ainda não entendo. Pisando forte, com a cabeça nas nuvens, penso em mais um dia, no outro dia, no porvir. Olho para o chão e percebo folhas desbotadas. Certa feita, estiveram agarradas em galhos tortos, mas vivos. Entro e admiro as paredes antigas, presas às camadas do tempo. Entendo a disciplina do monge e a certeza dos questionamentos sobra em mim. Tenho disciplina, vivo em função do pensar, ganho por minhas perguntas. Ainda não entendo a devoção dos fiéis, o contraponto intuitivo ao pensar cartesiano. Passei o domingo ouvindo os mestres, poetas, visionários, maestros que souberam e sabem viver. Uma carteira amassada guarda o último cigarro. Ele me acompanha. Em cada nova emoção, trago. Não ligo para as incorreções apontadas pela máquina binária. Continuo escrevendo. Essa mania difícil acalma minhas Artistas do pop, enxurradas de informação, prêmios a talentos reconhecidos pela mídia, nada disso importa, ao menos para mim. Creio nas palavras trabalhadas, no esforço da criatividade, nas peripécias neurais, em nada visíveis. Pauso a mente produtora de falsas verdades, a verde por todo lado, por dentro e por fora da janela bizarra, assimétrica. Passo longo tempo a escutar o canto dos pássaros enquanto constroem suas casas, com os impostos, multas e cobranças sentimentais. Ah, se eu fosse um deles! Ah, se eu fosse um deles! Não parava de fazer o que eles fazem, faria até mais, voaria por outras cercanias e me entregaria a outras moradas. Algumas semanas. Deitado, ouço o som da chuva de dezembro. Espero a Laila de Clapton soar pelo aparelho. A música não vem. Rompe a angústia, sinto-me um animal encurralado dentro do meu próprio quarto. Rondo os míseros metros de meu habitat. Penso na noite anterior, palavras e gestos. Será que a jura feita entre fumaças é a verdade crua, não calada pela loucura? Sei lá, talvez, mas o talvez não cessa a questão. Continua a fera enjaulada dentro de incertezas, medos e inseguranças. De vista turva e cabisbaixo, sou o leão confuso a escutar o lobo. Permaneço reflexivo e preciso de simulacros, de paraísos artificiais para enganar os sentidos. Preciso de novos acordes, de renascidos arpejos. Necessito de arranjos para violar mídias virgens. Quero um mundo recém-criado, bruto, para que eu possa me sentir Deus de mim. Sou o ordinário criador mundano. Não resta mais nada crível, apenas o ruído da porta, a falha no disparo dos impulsos elétricos é a chave da criatividade. Pergunto-me, até quando terei de esperar o telefone tocar? Não vou mais sofrer frente às teclas da pós-modernidade. Alô? Como está você? Curtiu a madrugada? Dormiu bem? É monólogo, palavras frias, apenas conversa imaginária. Reli o meu passado de sonhos inacabados, retidos por obstáculos. Fé, crença barata, peso da grana, sangue do meu sangue, desprezo, desdém, orgulho doente do outro sobre mim, sentimentos amarrados e aprisionados pelo carrasco cotidiano. Caboclo do bem.
Vai aí, põe no meu prato um odioso trocado, que eu tô sumindo. Qual rumo? Não sei não. Minha cachaça evaporou. Só mais uns pingos, por favor. Em linha curva, caio no beco, saio pela contramão. No descompasso, andam os ponteiros do meu relógio. Janeiro já é passado, preso na ampulheta pendurada no barracão. A camisa secou no corpo, o cigarro queimou a boca. Torto, cego de um olho, mas agora seguro. Ao me chamarem de lenda urbana, sempre se esquecem dos bocados que superei. Sumiço de quem me quis bem, abraço desfeito de outro alguém, a conversa com medo em local onde não tinha ninguém. Apesar de tudo, sou o caboclo do bem. Hoje não choro, não grito, vivo no sossego do tempo e só apareço quando lembram de mim. Você anda na rua, no esburacado asfalto, deixa a garrafa cair embaixo do poste apagado. Pensa um segundo apenas em fazer algo errado. Sem coragem, apaga o ímpeto e acende a nicotina. Andando assim, sem começo nem fim, no círculo rabiscado com tijolo, só lhe resta pensar em mim. Sou o vulto do beco molhado, o galo preto sacrificado, a sombra que flutua por cima das ideias, sugando amarguras e livrando andarilhos do lamento falso das carpideiras. 4.5 Na ciranda das horas, continuo a brincar. Assim será até a chuva apagar os rabiscos de giz na Rua das Laranjeiras. Por enquanto, peço para não mexerem no interruptor da vida. Como cantou o poeta, deixe as luzes acesas. Kazantzakis filosofou, e por um segundo amenizou. Da escuridão à demência, ao fato da existência. Em 1982, o jovem do violão disse: "Sou o que sou, sou fatal." A partir daquele ponto, eternizou-se na sinistra rodovia e no coração coletivo dos seus. O pai gritou por Deus, esmurrando a parede do corredor. A resposta veio através do tempo. No balanço da cadeira da varanda, aquela senhora ainda chora? Não mais. O diálogo permanece na memória. Vó, eu furei o pneu da bicicleta. Na penteadeira, há um porta-moedas de frente ao espelho. Esbaforido, corri até o quarto, avistei o sol da janela. Ele marcava 45 anos. Beethoven em Ré menor. Nona Sinfonia, liberdade de expressão, notas de alforria, contrasta a depressão. Isolamento social, o córtex não decodifica. Zune. Infortúnio pessoal, o som profana e pune. Apaga o sentido primordial. A arte ampara, desacredita o mal. A flauta mágica de Mozart some no auditivo canal. Beethoven não ouve Parsifal. No tempo futuro, Wagner ressuscita o gênio. O nascimento da tragédia é pedra filosofal. Nietzsche bebe no Santo Graal. Talvez o compositor ainda cante em silêncio. Corpo sem alma. No sonho, o vejo, imortal agora, com um sorriso enigmático, mudo como lápide. A senhora confessa o contato esporádico ao fechar os olhos. Sente. Pega no caminho a flor. Olha para baixo, amor. O ritual traz dor. A alma sem corpo é leve. É leve. Surto. Morro a cada instante. Golpe dilacerante. É revolta desconcertante. A máquina das aparências. Para uns, sou rei. Para outros, errei. Carnal curse criei.
Por anos gritei, escrevo, ainda surto, aguento insulto, canto a oração, espero a dança, sozinho no salão. Versos nihilistas. O vazio é estéril, o nada, febril. Acorda, acorda. Elos. Dia certo, dia incerto para viver. Acordo por milagre. Havia morrido no sonho, quando ouvi a música despertar. Quanta dor! Spotify, por favor. Vargas Llosa, Humberto Eco, Poe e tantos, na minha estante, gritam aos prantos. Nas asas da ignorância, voo. Em direção a eles, a elas, elos literários. Conexão do gorila com o corvo. Afago a memória, esqueço, enlouqueço, não sei rezar o terço. Já dizia o intelectual, leia. Procrastino frente ao espelho. Recito versos da sorte. Sorte não troquei o S pelo M. Teria morrido de novo. Viralatismo. Sonhar com o osso, acordar no osso. Pensar no nada não é pensar sobre o nada. Repetição. Repete a ação. Sacola de lixo revirada. Pausa para o sonho de caboclo. Em 1996, um ano após o fim da minha primeira banda de rock, Carnal Curse, disponível nas plataformas Spotify e Deezer, comecei a elaborar novas letras de cunho regional, explorando aspectos folclóricos em parte das composições para o projeto musical Caboclo Jerimum. Esse coletivo sonoro, do qual eu também era o vocalista, aliava o peso de guitarras, baixo e bateria com os poemas selecionados para esse capítulo de Brutos e Flores. Como o Caboclo Jerimum não chegou a gravar suas músicas, apesar de anos de ensaios e experimentações em estúdios de Brasília, Distrito Federal, decidi deixar registrada sua história com algumas poesias de minha autoria, à época musicada. Dedico essa pausa para o sonho de caboclo aos músicos que me acompanharam nessa viagem cultural e a todos que sonham em mudar a realidade ao seu redor por meio do pensamento, da reflexão, da literatura e da música. Careta. Cavaleiro da terra faz de conta, traz sonhos às almas do cangaço. Na peixeira ganham força e perdem vida no balaço. Capitão ruma com seu bando, nos versos da ciranda, brincam de matar. Padre, bispo, sacristão, quem quiser incomodar. Chegou com graça, enchendo de alegria toda a praça, que há pouco amargava a passagem de Ciberleu. Homem de bem, morreu dizendo amém, frente à carabina do Capoava. A procissão inteira sorria e interrogava: quem será esse homem, Virgem Maria, que carrega consigo tanta harmonia e espalha brilho no meio da escuridão? Moça bonita, espeta os dedos na roca de fiar, esquece tudo, deixa bolo queimar, só para poder olhar o fim da fantasia. Capitão quis acabar com a festa do careta, mirou arma na cabeça, fez o palhaço chorar. Senhor, não mata eu não, só vim trazer sorriso aos filhos do Baião. Essas pessoas que latejam os olhos ao lembrar de Gonzagão. A procissão inteira sorria e interrogava: quem será esse homem, Vixe Maria, que carrega consigo tanta harmonia e espalha brilho no meio da escuridão? E a sanfona do rei lá de cima tocou, coração gelado do cangaceiro Tanael. Bom que foi, não quis mandar mais uma estrela pro céu. Não quis. Careta é o personagem mascarado que aparece em festividades da Semana Santa e em diversos folguedos, tais como o reizado. Arribou. Trocando passos vinha
cortar cana todo dia. Da labuta, já noitinha, suas carnes imploravam para deitar. Era danado o menino, dava gosto olhar. Criança sofrida, a vida fazia questão de educar. Infância comprometida com a arte do lidar. Ei, pequeno homem, onde pensas que tu vais? Vou largar canaviar, meus dedos já tão quebrado de tanto lascar as cana dura, elas nasce pra me atormentar. Moleque cabeçudo, larga a mão dessa besteira, agora pai mora com Deus e a mãe é lavadeira. Não posso mais aqui ficar, escravo da miséria, morrer cedo aqui nesse lugar. Arribou, arribou, rasgou estradas do sertão. Arribou, arribou, atrás da sonhada lição. Professora, vim aprender o que você tem para ensinar. Quero saber ler para depois escrever e narrar. A luta dura da minha gente, cedo pega no batente em busca de sustentação, amontoadas em cima do tinhoso caminhão. Você poeta para cantar com os violeiros e nas noites do divino os terreiros alegrar. Quero ver mundo girar quando minhas palavras recitar nos ouvidos de Maria, em meio a beijos e gemidos que ainda hei de esperar. Boneco de plantação. O sol desperta o dia, a caveira adormecia, do sonho absorvia intuições de melhoria das antenas existentes do lado de lá. Foi no levante afobado, após horas na companhia do barqueiro da morte, que a face no espanto pôs-se adiante do regaço. Quase perdi a hora, pô. Tenho de ir embora, retrucou ao espelho. Maria não esquece a marmita. Meu corpo enfebrece ao meio-dia. Ela não responde. Pensa. Minha raiz nessa terra é coisa que não rejeito, e a cabeça coberta de palha nunca agrediu meu peito. O caos é ave de rapina voando na velocidade do piscar. Nessa batalha, uso a foice para destroçar a desarmonia que tenta humilhar as ideias plantadas pelos avós nesse lugar. Não me importo com as travas dessa vida. Que vida! De pés no chão, sangro no andar. Sangrou muito. Detono problemas. Fuck off. Tal como o espantalho. Assombro as tristezas que vêm importunar. Prezo por toda a alegria, rezo, faço firme a fantasia. Quando o repique do anjo vem chamar toda essa gente para o festejo começar. Farrapos deixam de lado, terçados e terços caem das mãos, cada qual ressuscita com sua alegoria, pressuposto para a dança dos encantados. Os sons vêm dos surdos e tontons, tocados pelo ceifador de almas, e se propagam do lado de cá. O cego e o jagunço. Não incomoda com outra visão, enxergar o mundo incomoda não. Maluco trocadilho, dente de ouro maltrapilho, nasceu debaixo do novilho, benzeu com aguardente o próprio filho, na cintura grande vergão, não foi bala, foi tiro não, foi corte de navalha em briga com ditão. Em cima do caduco marronzão, jumento forte de muita estimação, manduco abria estrada, empunhando afiado facão. Chapéu de couro feito à mão, matou o touro, desossou o bicho na vazante, arrancou na unha a pele do gigante, viu até grilo falante quando a fome lhe visitou. Passando isso, avistou um pardieiro, estabelecimento de landulfo roceiro, pobre cego tocador de pandeiro. Estende a mão ao novo amigo, pensa consigo não ser castigo o destino que recebeu. Mas Landulfo não ligava, nem um pouco se importava com a sina que Deus lhe deu. Um cabra rude como eu, de aparência é bem verdade, não precisa de compaixão. Meu pandeiro é olho forte, manduco, é lupa de precisão. Cana. Mundo regional, há tempos o gado gira, gira e torna a girar, moendo cana, jorrando açúcar.
Isso é da época do pai de meu pai, que já era do tempo do velho escravo, meu bisavô. Depois de dia inteiro frente ao moedor, o ancião sem gordura, ralo, dá descanso pros bois, ajunta os bagaços e agradece em Pai Nosso improvisado. Senhor que estais nos céus, protetor das almas descendentes ou de origem incerta, agradeço e peço sua bênção ao suor meu, derramado na guia circular dos esquálidos. Segura os bovino por mais tempo nesse ofício, e não deixe que venha eu sucumbir em cima da cana destroçada. Correm lentos os ponteiros no sertão, sertão só. É relativo o tempo, também é o espaço. No segundo cantar do galo, seguirei ao povoado, vou mostrar o fruto da minha herança, aos pés rachados, de calças pega-marreco, barra forte é meu transporte, meu radim de pilha no bolso, assim ganho mais um dia nessa vida, vendendo minha rapadura e modulando o jazz do interior. São melodias caboclas. Pau de arara. Povo da festa junina vem chegando pro arraiá, trazendo fumo fresco em gaiola de sabiá. Nas malas, tristeza e alegria, muita história para cantar. Voltou a enxergar velha cega que queria ver o mar. O mar não viu, pois distante estava do arraiá. De tão longe avistaram Padim, que de tão perto prometeu curar. Todas as chagas, afinal, elas podem exterminar. Bola de fogo cospe na cabeça, racha coco com braveza, faz cabra superar todas as dores que não podia suportar. Eu digo mesmo, pergunto para o pai, a cacimba já se foi, e a chuva, quando cai? Cruz pesada dessa gente esforçada, que há tempos no arado faz alma soluçar, dando sangue, suor ardido a esse chão querido que o céu não quer regar. A nuvem, será isso? Ninguém a entender. No horizonte já surgindo, o céu negro, com a bênção do santo junino, chão de fogo apagou. A rádio tonto. A alma cabocla vem procurar, insiste no toque. O beijo é mulato. A rádio tonto AM vem dizer, mono, assim é a transmissão, mas o estéreo propaga evolução. Música laboratorial, aldeias do interior, costume índio, rito do amanhecer. Urbanoides, conexões eletrônicas, esquecimento. Som acústico literal, víscera elétrica, batuque universal. Diga, velho pajé, como nasce a melodia dos deuses? Vem do transe coletivo dos filhos da terra, do suco das raízes e das mentes que se afastam dos territórios de guerra. A rádio tonto não para de modular. Caboclo já pode escutar a raça etérea dos tambores. Círculo evolutivo no espectro, longo alcance. Som acústico literal, víscera elétrica, batuque universal. Sorria, não pare de imaginar a fêmea de curvas negras vem aos teus olhos sambar e no teu corpo largar suor. A cabeça explode em êxtase no impacto do refrão, rompendo o tesão no espaço de ilusão, longo alcance. Do outro lado, a pombagira sussurra. Alma mundana, já é quarta-feira. Levante-se e dance nas cinzas. Mundanos. Domingo, uma hora qualquer, num eixo perdido, mundanos, sem o que fazer, andam sem destino, talvez um beijo de alguma mulher. Os mundanos. Dentro do baú rodam a pensar. A noite é longa, vamos nos acabar. Daquele ponto, dali vão zarpar.
A sereia Yara é linda, mas terão de pagar. O bar aberto, lá vão ficar. Limitadas fichas irão jogar. A mesa é grande. Grande mesa de bilhar. Homem da Terra. O homem da terra vive o simples. O homem urbano sonha com o simples. O caboclo vive em seu pedaço de chão. O homem da cidade perambula pelos sítios virtuais, perdido no mosaico de possibilidades intangíveis. Planta e vive da agricultura familiar o caipira. Trabalham em excesso e morrem de doenças modernas os habitantes de prédios. Em Romaria, os que sobram partem para os rincões, são fugitivos das mazelas, que assolam os centros produtores de miragens, maravilhas do novo mundo, arquivos de áudio, vídeo, texto, informações nas nuvens, simulações do real. Programas reproduzem a aproximação de gente, inteligência artificial. Amigos cibernéticos, comunidades em rede de fibra ótica. Na palhoça binária, o novo caboclo usa Wi-Fi, apenas jazz rural em sua plataforma digital. Subir ladeira. Via, subia, que vinha, no compasso forte, subitamente subia a ladeira. Veja, dizia na graxa o pequeno alecrim, falava para o homem, é assim. Às vezes o resto do povo ignora. Tá vendo? São giramundo, gente que chega de todo lugar, com flor na mão, girando, vagueia num choro confuso, expressa alegria de dia. Que dia? Santo dia de Romaria. O sol que nasce e ilumina, que nasce e destina força de pensar, de gente que gira, gira para chegar ao ponto, ponto preciso que abre a gaiola suspensa para poder voar. É gente que vem de longe, como o anjo que cai, respira forte e na raça sobe ladeira. Voa que voa, não importa aonde chegar e nem o excesso do querer questionar. Voa bem alto, na certeza confessa da força inconsciente que há. Aldravias. De acordo com o jornal O Norte de Minas, em artigo publicado no dia 13 de agosto de 2021, a aldravia é uma forma de poesia genuinamente brasileira. Nasceu de um movimento de filósofos, professores, universitários, escritores e artistas plásticos, no ano 2000, em Mariana, cidade histórica mineira. Trata-se de poema composto de 6 versos univocabulares, livre de amarras que venham a implicar na limitação de interpretações. Na aldravia, a palavra é o elemento essencial formador da poesia. Por isso, a aldravia prescinde da utilização de recursos visuais adicionais. Nada obstante, aceitar-se experimentações que não torne complicada a leitura dos poemas. Explica o artigo publicado na coluna Pilar Literário do periódico O Norte de Minas. Continua o artigo. A partir do conceito poundiano de o máximo de poesia com o mínimo de palavras, o poeta aldravianista deve observar alguns critérios para a elaboração da aldravia, entre eles, iniciar os versos com letras minúsculas, evitar pontuação, pois esse recurso da língua limita possíveis interpretações relativas a livres escolhas do leitor, em deslizar pausas para criar novos sentidos. As pontuações de interrogação ou de exclamação podem ser utilizadas se a sintaxe da aldravia por si só não denunciar a sua proposição. Nomes próprios duplos, com ou sem ligação por hífen, cuja divisão resulta em outro nome, de Cavalcante, Van Gogh, podem ser considerados um único vocábulo. A proposta é sugerir
mais do que tentar escrever todo o conteúdo. A incompletude é provocação audrávica, ressalta o artigo do Jornal Mineiro. No meu entendimento, a aldrabia é experimentação literária, e isso me motivou a escrever e publicar os textos a seguir. Como esse tipo de expressão é baseado na incompletude, resolvi terminar Brutos e Flores com as portas da percepção apenas encostadas. Assim, convido o leitor e a leitora a usar a aldrava para me chamar. Prometo que vou recebê-los na porta e os convidarei a embarcar em futuras viagens literárias. Aldravia 1. Cão, aflito, regurgita, traqueia, esconde osso. Aldravia 2. Morte, apaga, memória, nada, legado, permanece. Aldravia 3. Calor, raiva, rancor, agonia, queimava, ardia. Aldravia 4. Pensamento, inquietação, labirinto, depressão, depressa, não. Aldravia 5. Conexão, neurônios, pontes quebradas, acesso negado. Aldravia 6. Pulsar, arrebento, adentro, desejo sedento, anestesia. Aldravia 7. Praia, mar, piratas navegam, naus afundam. Aldravia 8. Se aviões caíssem na areia, sereia. Aldravia 9. Passado, repassado, olhos mortos no espelho. Aldravia 10. Jazz. Aqui na sala, jaz monotonia. Biografia. Gilbson da Costa Alencar é escritor, jornalista, doutor honoris causa em comunicação social, comendador, professor universitário, palestrante e coordenador da comunicação social da Justiça Federal em Brasília. É membro da Academia de Letras do Brasil, a LBDF, escritor imortal ocupante da cadeira número 50, membro da Federação Brasileira dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, FEBACLA, conselheiro do Conselho Regional de Cultura do Plano Piloto e presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. Escreve poesias e letras de música desde o início dos anos 1990. Em meados dos anos 2000, passou a escrever contos e crônicas. O autor reside em Brasília desde 1986. Passou parte da infância em Goiânia e nasceu em Guajará-Mirim, Rondônia, em 1975. Em 2016, lançou na Bienal do Livro de Brasília o seu primeiro livro intitulado Voos 1907 e 3054, a construção dos discursos pós-desastres aéreos da Gol e da TAM. A obra, de cunho acadêmico nas áreas de comunicação e análise do discurso, tem exemplares na Biblioteca de Harvard e na Biblioteca do Congresso Americano. Também foi citada em dissertação de mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP. Desde 2019, o autor tem participado de concursos literários e seus textos vêm sendo publicados em diversas antologias e coletâneas nacionais e internacionais. Seu nome se tornou verbete no Dicionário de Escritores de Brasília, 4ª edição. Contatos do autor: gilbsonalencar@yahoo.com.br, Gilbson75 Instagram e facebook.com/Gilbson Alencar.